Olá, estudantes do 9º ano! Sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo, vamos falar sobre núcleo celular. O objetivo da aula é conhecer as estruturas do núcleo, compreender que a maior parte do material genético está armazenado no núcleo celular e conhecer a composição do material genético. Vamos observar a imagem. Vocês já viram essa imagem? Qual é a relação desta imagem entre o núcleo das células eucariontes e as características hereditárias dos seres vivos? Características hereditárias, aquelas características que nós herdamos. Então, um tempinho para vocês pensarem nessa imagem e nas perguntas que a professora acabou de fazer. E aí, alunos, conseguiram identificar essa imagem? Aqui nós temos uma estrutura de DNA. Qual é a relação entre o núcleo das células eucariontes e as características hereditárias dos seres vivos? Então, vamos analisar. O núcleo celular é uma estrutura presente nas células eucariontes. E não esqueçam, núcleo celular somente nas células eucariontes, que contém o DNA. É delimitado por um envoltório nuclear. Então, aqui a gente consegue verificar essa delimitação. Essa delimitação possui poros e esses poros se comunicam, né? Então, se comunica com o citoplasma através desses porozinhos aqui, ó, os poros nucleares.
o núcleo é geralmente esférico e formado pela carioteca, o nucleoplasma e o neoplasma. Então, vamos identificar o que a professora falou aqui na imagem, tá? Então, aqui nós temos o nucleolo. Aqui, ó, os xizinhos, vocês podem ver na imagem, são os cromossomos. Aqui nós temos as cromatinas. Aqui, essa parte externa, a carioteca, e também conseguimos verificar os poros nucleares. A carioteca é também chamada de envoltório nuclear. É uma dupla membrana cheia de poros, ou seja, furinhos, que permitem a troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Tem como uma função, a principal função da carioteca é separar o citoplasma da parte interna deste núcleo. No interior do núcleo tem o nucleoplasma, que é uma espécie de gel, um gel proteico, com substâncias necessárias para a função do núcleo. É ali que nós vamos encontrar a cromatina. A cromatina que é definida como DNA. O nucleolo aqui é uma estrutura esférica, não possui membrana e é formada por proteínas e também por RNA. As proteínas, elas atuam praticamente em todas as funções do nosso organismo, e na defesa, na comunicação celular. E o RNA é o RNA que faz essa produção dessas proteínas. E eles formam os ribossomos. Os ribossomos, eles são fundamentais para o funcionamento e para a sobrevivência do indivíduo. O nosso material genético, que são os cromossomos, é portador das informações que determinam as características hereditárias e o funcionamento dos organismos. É formado por um ou dois tipos de ácidos nucleicos, que chamamos de DNA e RNA. Então, aqui nesta imagem, nós temos o DNA, conforme a imagem do começo da nossa aula, certo? Aqui, esse DNA, ele estará localizado aqui, Então, ele é só essa imagem aqui, ó, é só um pedacinho desse cromossomo. Este cromossomo está dentro do núcleo da célula, ok? Vamos à nossa primeira atividade. O núcleo de uma célula eucariótica geralmente é esférico e no seu interior encontramos o DNA, aquele material genético hereditário que contém as informações. Ele é formado por 4 componentes. A professora falou aqui para vocês esses 4 componentes. Então vamos à pergunta: quais são eles? Um tempinho para vocês.
aí, alunos, conseguiram? Vamos lá então. O núcleo de uma célula eucariótica geralmente é esférico e no seu interior encontramos o DNA. Ele é formado por 4 componentes básicos. E quais são eles? Então, o núcleo é delimitado pela carioteca, que está ali por fora, e no seu interior temos o nucleoplasma. Ele é imerso e encontramos a cromatina, que é aquela que é simbolizada pelo xizinho, que é um conjunto de cromossomos que está presente no núcleo, e o nucleolo, que é agregado, de RNA e proteínas. Os cromossomos são filamentos de cromatina espiralados, que estão presentes no núcleo das células. São formados por DNA e também por proteínas associadas. Então aqui, só para que vocês consigam entender observando a imagem, aqui nós temos a célula, aqui nós temos o núcleo desta célula, aqui nós temos uma cromatina, um cromossomo. Dentro deste cromossomo que nós vamos ter essa fita de DNA. E é nesta fita de DNA que nós teremos todas as nossas informações genéticas, as nossas informações hereditárias, as heranças que nós recebemos aí dos nossos pais. Então, a cromatina é um conjunto de fios. Então, analisando também aqui a imagem, cromatina, um conjunto de fios. Cada um deles é formado, então, por uma longa molécula de DNA. Então, aqui, olha, as moléculas de DNA. Associados a essas moléculas, nós temos as histonas. As histonas são as proteínas. Esses fios, então, são os cromossomos. Então, a gente começa aqui, nos cromossomos, e a professora aqui, foi desenrolando esse cromossomo para vocês entenderem tudo que faz parte, então, deste cromossomo. A cromatina, as histonas, que são as proteínas, e o DNA. E este DNA, ele possui uma dupla hélice, então são 2 hélices que vão se intercalando. O DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, é uma molécula presente no núcleo das células e ele carrega toda a informação genética de um organismo. É formado por uma fita dupla em forma espiral, E a gente chama essa fita dupla em forma espiral de dupla hélice e ela é composta por nucleotídeos. Vamos à nossa segunda pergunta. Os cromossomos são filamentos de cromatinas espiralados que estão presentes no núcleo de todas as células. Do que eles são formados?
E aí, alunos, conseguiram encontrar a resposta? Vamos lá, vamos juntos. Então, os cromossomos são filamentos de cromatina espiralados, presentes no núcleo de todas as células. Do que eles são formados? Os cromossomos são fios longos de DNA, associados com proteínas em um arranjo bem complexo, ok? Então, nesta aula nós falamos sobre a estrutura do núcleo e falamos da composição do material genético. Então, na estrutura do núcleo, nós falamos da carioteca, falamos do nucleolo, falamos dos poros ali, que está na parte de fora, juntamente com a carioteca, e falamos da composição do nosso material genético. Falamos do DNA, esse DNA que são as nossas heranças genéticas, o que nós recebemos aí dos nossos pais, principalmente dos nossos pais, certo? E falamos, né, como isso está associado dentro dessa célula. Então, não esqueçam que nós falamos de célula eucarionte e é dentro desta célula eucarionte, no núcleo da célula, que nós iremos encontrar, então, este material genético, o DNA. E esse DNA, ele está formado, então, pelas proteínas, pelas cromatinas, então toda essa composição aí que vai formar essa nossa herança genética, o nosso DNA que está dentro do núcleo das nossas células, ok? Neste vídeo nós falamos sobre o núcleo celular. Espero que vocês tenham gostado e até breve!